Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui uma live com a presença da Marta Suplicy. Puxei aqui 2 minutinhos antes para aguardar a convidada e nossos espectadores. Bem-vindos todos e todas a essa conversa que espero que seja aí muito proveitosa, né? A gente vai falar sobre saúde mental na cidade. Enquanto a gente espera a nossa convidada, eu queria começar me apresentando aqui, então não sei se são todos vocês que me conhecem. Eu sou a Bárbara Panseri, eu tenho 28 anos, eu nasci na Zona Leste de São Paulo e sou formada em Relações Internacionais e Administração Pública e atualmente eu estou como pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo pelo PDT. Eu venho me preparando muito para ocupar essa posição de vereadora na cidade e eu tenho como principal bandeira de campanha a saúde mental. Então, por isso, fiz esse convite à Marta e venho conversando também com outras pessoas, sejam psicólogas, psiquiatras e especialistas em saúde mental que trabalham no SUS ou fora do SUS, na saúde privada, para entender um pouquinho sobre quais são os desafios que a gente tem na nossa cidade com saúde mental, e como que a gente pode enfrentar esses desafios a partir de políticas públicas de qualidade que enderecem os nossos problemas. E venho também construindo um canal no YouTube para conseguir ter esses diálogos. Então vou fazer aqui um jabazinho enquanto a gente não começa, que é divulgar o meu canal. Então entrando no YouTube Bárbara Panseri, lá vocês vão conseguir acompanhar as conversas que eu venho fazendo com outras pessoas também mental. A Marta já chegou aqui, então tô colocando ela aqui e a gente já começa. Olá! Boa noite, Marta. Tudo bem, Bárbara? Boa noite. Tudo bem? Você me vê bem? Me ouve bem? Perfeitamente. Perfeito. Também tô te ouvindo. Aqui. Você me vê também? Vejo bem. Acho que tá com delay no som, mas corrigiu já. Bom, vamos começar então. Queria começar, Marta, te agradecendo Agora muito por aceitar. No som. Agora voltou essa imagem aqui para mim. Você tá me vendo bem agora? Tô. Tá me vendo? Deu uma parada e agora voltou. Tá, vamos lá, vamos ver se as falhas técnicas nos ajudam hoje, que nesse momento de pandemia são tantas conexões, mas vamos tentar superar esse desafio. Deixa eu te perguntar uma coisa, é você que vai me entrevistar, mas eu quero te fazer umas perguntas de uma entrevista antes. Claro, por favor. Eu achei difícil, assim, alguém se interessar em fazer uma live sobre saúde mental. Aí eu li um pouco sobre você, mas eu queria ouvir um pouco de você. Por que saúde mental? Por que você se interessou por essa questão? Do jeito que eu vi que você se interessou. Legal, Marta. Bom, primeiro reforçar o agradecimento a você, a sua equipe, por ter aceitado aqui o convite, estar aqui comigo hoje dialogando e já com mais de 20 pessoas aqui nos ouvindo. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho quem eu sou e por que o tema da saúde mental é importante para mim e acho que é importante para a cidade. Eu não sou da área de saúde mental, eu me formei em Relações Internacionais e em Administração Pública, fiz um mestrado na Fundação Getúlio Vargas e durante a gestão do Fernando Haddad eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, trabalhei inclusive na Secretaria de Saúde, mas muito numa atividade ali de gestão pública, da área meio e não na área fim. Mas tive a oportunidade de conhecer, sim, muitas UBSs na cidade, num trabalho de redesenhar processos na Secretaria de Saúde, mas o meu, de fato, o porquê de falar de saúde mental não vem daí, não vem da minha formação nem da minha experiência profissional, mas vem de um campo muito pessoal. Eu tenho 28 anos e desde muito nova eu convivo com questões de transtornos mentais na minha família. Então, meu pai ele é dependente químico, infelizmente desde os 10 anos começou a fazer o uso de drogas e nunca parou. Ele hoje mora no interior de São Paulo e eu falo disso sem vergonha porque também tenho aí a liberdade de poder falar disso porque ele aceita, conversar e acho na verdade importante que a gente fale do tema, porque acho que é um grande desafio que a gente tem, Então, tendo um pai dependente químico, eu acompanhei à distância, porque minha mãe tomou a decisão de se separar dele quando eu era ainda muito pequena, mas acompanhei diversas internações. O meu pai já passou por 20 internações por conta do uso de drogas, e esse é um problema que é recorrente, Eu já tenho 28 anos, então ele tem 56 anos e a questão continua, foi internado recentemente, E
pelo parte do meu pai, a gente tem essa questão da genética desfavorável quando a gente fala da dependência química, do transtorno por uso de substâncias. E quando eu olho para a genética materna, a gente tem muitos casos de outros tipos de transtornos mentais, que é o transtorno bipolar e a depressão. Né? Então, a minha mãe, ela adoeceu 15 anos atrás, teve uma primeira crise de depressão e desde então ela veio desencadeando aí o transtorno bipolar, oscilando entre momentos depressivos e momentos de mania ou hipomania. Né? Para quem conhece, o transtorno bipolar é um transtorno como, claro, todos os outros, mas muito difícil diagnóstico, difícil tratamento e manutenção. Então, a minha mãe, infelizmente, ainda não atingiu a estabilidade, né, de encontrar uma medicação e um tratamento, uma abordagem terapêutica que funcione para ela. Então, partindo disso, Marta, eu venho acompanhando a administração pública, política, e sempre tive muito interesse em me candidatar. Essa vontade não é desse ano, nem do ano passado, né? Já estou com essa vontade de trabalhar e atuar nas políticas públicas de forma mais incisiva, estando na política eletiva, né? Disputando esse espaço, para poder falar, claro, de vários temas, mas eu decidi sair como candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo esse ano, trazendo como principal bandeira justamente a saúde mental. Né? Então você me perguntou por quê, eu acredito muito que a gente trata a saúde mental como um tema privado, né, na vida doméstica, é um tabu, a gente esconde embaixo do tapete que a gente tem um caso de depressão em casa, que o pai é alcoólatra, que alguém tentou suicídio, né, a gente não vai falar disso no trabalho, na mesa de bar, né, então esse tema, por ser tão tabu, a gente acaba deixando ele na vida privada, quando na verdade ele é um problema da vida pública. Então eu acho que meu ponto principal ao longo da campanha vai ser tentar jogar luz e falar que na verdade a gente tem que tratá-lo como um tema de saúde coletiva. E aí já, acho que feito essa apresentação aqui minha, queria reforçar aqui para quem está nos ouvindo, acho que Marta dispensa apresentações, mas vou fazer questão de relembrar, né? A Marta tem aí uma formação em psicologia, sexóloga, psicanalista e uma grande trajetória na política, né? Foi deputada, prefeita aqui na cidade de São Paulo de 2001 a 2004 e recentemente também senadora, então é um enorme prestígio para mim tê-la aqui comigo. E queria começar, antes da gente aprofundar e mergulhar mais no tema de saúde mental, Marta, queria te pedir para contar um pouquinho como que foi a sua gestão como prefeita na cidade de São Paulo, no que diz respeito à saúde, né? Porque a gente tem aí o SUS sendo iniciado, né, no Brasil pós-Constituição, né, pós-Constituinte 88, veio o governo Erundina, mas aí logo na sequência a gente teve a gestão do Paulo Maluf e o PAS, né, o Plano de Atendimento à Saúde, que retardou o início da implantação no SUS na cidade. Então eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho como foi esse período, tinha ali o Eduardo Jorge, né, como primeiro secretário na sua gestão. Eu acho que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está escrevendo um livro e ela me perguntou o que eu tinha, qual eu achava que era a marca mais importante da minha gestão como prefeita. E eu falei, olha, eu diria que foi trazer o SUS para São Paulo de volta. A pessoa falou, credo, mas eu já achei que fosse o bilhete único, o céu. Falei, não, o céu é uma experiência que cada vez que eu vou até hoje eu choro de tanta emoção. O bilhete único foi para a grande maioria da população uma conquista extraordinária. Mas as pessoas esquecem o que foi o PAS. Né? O PAS foi a herança do Maluf, que privatizou a saúde de São Paulo, e o Pita recebeu isso, aí já com a cidade totalmente em dívidas e com problemas de precatórios e coisas desse tipo, sem poder sustentar o PAS, que o Maluf ainda tirou de todas as áreas da cidade para conseguir sustentar o PAS. Agora, vocês imaginem o que é você não receber o recurso do SUS para a cidade. E na época do Pita, ele acabou não tendo mais essa condição. E imagine se fosse hoje você não ter o SUS na cidade de São Paulo, o que aconteceria? Foi essa experiência que quando eu recebi, era um desastre tão grande, de tal dimensão, que eu lembro que eu fui no primeiro hospital visitar, um hospital de acidentados, se não me engano, em Jabaquara, e Eduardo Jorge era o secretário de saúde, e nós fomos lá
E eu perguntei quantos tomógrafos eles tinham, era um hospital de acidentado, né, tal. E o diretor falou assim, nenhum, temos 2 quebrados no porão. E eu disse, mas 2 quebrados no porão, como é que vocês trabalham? Não, é porque quebrava e a gente punha no porão e alugava, aqui tudo é alugado. Mas como a gente começou a saber que não íamos ficar aqui, não foi, os contratos terminaram e nós não fomos renovando. Então, nós, nesse momento, operamos sem tomógrafo. Esse era o nível. E outro hospital que eu lembro bem que a gente foi visitar, o almoxarifado, que era centralizado. E o Eduardo Jorge falou assim, mas o que é isso? Parece que um bando de gafanhotos passou por aqui, não tinha remédio, né? Então, a gente recebeu a cidade sem remédio, sem equipamentos, e dos 15 hospitais que a cidade tinha, 14 foram privatizados. Então, só um ficou. E então, nós tivemos que assumir os 14 nesse processo da privatização, para trazer de volta para a prefeitura, assumir os hospitais. Nós tínhamos 10 mil funcionários médicos, funcionários de saúde que tinham saído para desvio de função, porque se negaram a trabalhar nessas condições que estavam sendo colocadas. Tínhamos que fazer concurso público, porque não tínhamos as pessoas. Bom, era um caos que não sabia nem por onde começar, né? Mas a gente começou e nós recuperamos, não só recuperamos, que baixamos o índice de mortalidade infantil de forma que saiu até uma reportagem essa semana, que falava das mulheres na política e trazia como exemplo São Paulo, né? O que a gente tinha feito. A gente fez uma política de saúde muito boa também para as mulheres, né? Como o Nascer Bem, que ia da gestante desde a hora que ficava grávida até passe de ônibus, porque elas não tinham como fazer os exames todos, até saber quem ia fazer o parto, aonde ia fazer o parto, né? Era uma coisa assim muito bem arrumada para o cuidado materno. E também a implantação do Programa de Saúde da Família em São Paulo, que, para quem não sabe, é um programa excepcional, que você põe as equipes médicas, coloca a equipe, tem um médico, enfermeiros, é uma equipe ampla e multidisciplinar que faz a visitação nas casas, em bairros periféricos. E eles fazem a visitação, marcam consultas, encaminham, vem a vacina, cuidam dos idosos, vê como está a pressão, como está isso, como está aquilo, se tem um probleminha que não está indo no médico, mas precisa ser encaminhado. Então, a gente fez muita coisa. Eu lembrava outro dia da dengue, que eu peguei a cidade com uma epidemia de dengue. Epidemia. Então, vestia aquela roupa, ia para as ruas, a televisão ia atrás filmando, a gente subia nas caixas d'água, as crianças iam atrás, as escolas faziam campanha. Eu lembro que depois, quando terminou o governo, tinha 8 casos na cidade, né? Então, foi um desafio muito grande. Se você for perguntar o cargo que eu mais gostei, foi de prefeito. Se você for perguntar o cargo que eu mais achei difícil, mas infinitamente mais difícil do que ser deputada, ministra do Turismo, ministra da Cultura ou senadora, que são os cargos públicos, né? E deputada federal que eu ocupei, é ser prefeito. É muito difícil, porque a cidade de São Paulo é um incêndio por dia. É muito problema. Mas na saúde eu acho que não ficou visível, né, o que a gente fez, porque era muita coisa para fazer em 4 anos, mas a gente ainda deixou 2 hospitais, o Cidade Tiradentes praticamente pronto, e o Boimirim 2 anos brigando na justiça para poder fazer naquele local, ele já começando a subir. Então deu para fazer muita coisa quando você se foca bem, e tem um secretário que foi excepcional também quando o Eduardo Jorge saiu, que era o Gonçalo Vicina, que hoje está tendo uma atuação na pandemia maravilhosa. Ele é maravilhoso. Então, eu diria que foi um desafio muito grande, porque era a cidade toda, assim, não era só a saúde. Mas, como eu disse para você, eu gosto do desafio, foi o que eu mais gostei de fazer. Que bacana, muito obrigada por trazer um pouco desse histórico e por compartilhar também com a gente esse desafio, né, que é assumir um cargo no executivo nessa cidade que tem uma proporção de país com mais de 12 milhões de habitantes. Você falou, até antes da gente se aprofundar aqui sobre alguns dos pontos de saúde mental, mas você falou do saúde da família, e eu até fui buscar e
um dado que mostra que a gente tinha aí o número de agentes comunitários em 2001, quando a gente compara com 2020, a gente tem o dobro e mais um pouquinho, né? Então a gente vê que esse programa ele tem uma relevância nacional impressionante e uma importância, né, para conseguir chegar de fato na ponta, na periferia, na família, dentro da casa dos paulistanos e paulistanas. Então a gente vê que de fato o programa vem crescendo. Queria ouvir um pouco mais a sua perspectiva sobre qual que é a importância do programa Saúde da Família quando a gente pensa na saúde mental, né? Porque a gente está acostumado a olhar, claro, para a saúde mental muito na perspectiva de ser uma área específica, né? Que a gente vai buscar ali o auxílio especializado dentro do SUS. Mas muitas vezes o agente comunitário vai perceber, né, que alguém está com alguma questão relacionada à saúde mental já ali nas suas visitas e nas suas primeiras abordagens. Então, queria ouvir um pouco de você sobre a importância desse programa também na área de saúde mental. Olha, a saúde mental é complexa, né, o que você pode fazer, porque ela depende principalmente da sensação de bem-estar que a pessoa sinta. Isso não tem a ver não estar morando num lugar bonito, feio, isso, aquilo, mas tem a ver com o mínimo de equilíbrio do lugar que você vive. Se você pega 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, isso não é bem-estar. Se você mora em cima de palafita, em córrego com palafita, isso não é bem-estar. Se você mora numa casa pequena, com 10 pessoas brigando o tempo inteiro, não é bem-estar. Se você tem um lugar estressante, não é bem-estar. Tudo isso leva a uma situação de depressão, de angústia, de problemas mentais, até mais sérios. E você tem a parte que é endógena, uma parte que aí é remédio. E aí é psiquiatra que vai cuidar. Então, são coisas diferentes. Então, como prefeito ou como vereador, né, o que você pode brigar é para que a pessoa tenha uma condição de vida mais adequada. As pessoas vivem muito mal em São Paulo. Acaba tendo uma realidade muito cruel de vida. Porque onde está o prazer? Onde está a alegria? Onde está o lazer? Antes de a gente entrar, eu estava vendo a live da Adriana Vasconcelos, que é professora, né, e era contra, acho que era professora, a outra também, eu estava curiosa de saber, porque era na área de educação, que também me interessa, e elas estavam falando que os professores estão sem nenhuma condição, não tem condição nenhuma de tomar um café, entende? A tensão que está. Então, vamos falar de saúde mental da professora. Como é que está essa professora? Porque ela tem que se adaptar ao online, que muitas já trabalhavam, muitas, não, minto, algumas trabalhavam nas escolas mais sofisticadas. Outras têm que aprender do beabá, para alunos que não têm o online. Então, é uma sensação, primeiro, de desespero do seu aluno não ter como receber qualquer ensinamento, porque não tem computador, não tem condição nenhuma. Deu professora também não saber e ter que aprender a dar todas as aulas que eu estou acostumada a dar de um novo jeito, quer dizer que isso gera uma tensão horrível. Fora isso, eu não posso encontrar com ninguém para discutir essas videoconferências, serve para alguma coisa, mas para discutir programas, é muito difícil você discutir discussões de 2, 3 horas, programações, discussões de escola, que deve, que não deve, do aluno. É muito complicado. Então, isso é um bom exemplo, entende, de estresse mental e do que pode ocorrer. Mas se a gente pensar na mãe, eu acho que ela ainda está pior que a professora, porque ela é mãe também, ela é professora e mãe. Mas vamos pensar a mãe que não é professora. Os casos que eu também tenho ouvido, tenho acompanhado, e alguns até penso, por exemplo, o home office. Todo mundo diz, home office vai ser uma maravilha, vai para casa, não vai fazer coisa nenhuma, ficar lá, faz trabalho só. As mães estão enlouquecidas, porque as que têm filho com condição de online, né, que a escola faz online, a mãe tem o computador, a criança não estava acostumada a mexer naquilo. Quem tem que ensinar? A mãe. Se a mãe é de uma geração mais nova, ela ensina porque mais ou menos ela sabe. Se a mãe já é mais balzaquiana, ela tem muita dificuldade, porque ela também não é boa disso, né? Então, chama o irmão mais velho, ajuda, que também não quer ajudar. Então, você vê a mãe com home office, que ela tem que produzir. Ela cuidando da criança, que tem que ficar lá na tela, chamando sem parar, porque metade ela não entende nada. Com o marido tentando trabalhar, que muitos estão em casa com home office também.
e discutindo quem faz o quê. Alguém tem que fazer o almoço, alguém tem que lavar roupa. Mesmo que seja um casal, que na nova geração já tem muito, que tem uma divisão de trabalho, também entra no peso quem ganha mais, como é que faz, o seu trabalho é mais importante que o meu. Tudo é complicado, porque se o seu trabalho é mais importante que o meu e que você traz a comida para casa, eu tenho que dar mais tempo para você. Mas o meu é importante também. O meu também tem que produzir. O que vai acontecer? Eu vou ser demitida no dia seguinte, quando eu voltar, se eu não fiz nada da meta que eu tinha que alcançar. Então, o estresse que está acontecendo, Bárbara, é gigantesco. E aí, a gente tem que falar do estresse de ficar confinado num lugar geralmente pequeno, né? De não poder sair, de não poder respirar ar, né? Eu tenho ouvido gente que fala assim, sabe o que eu faço quando eu estou desesperada? Eu vou para o carro, ponho duas das crianças dentro do carro e dou uma volta. Porque eu não tenho para onde ir, mas eu dou uma volta, porque eu não aguento ficar dentro de casa mais, eu não aguento ficar mais. Então as pessoas vão ficando mais agressivas, os escritórios de advocacia que estão bastante parados estão bombando com os divórcios, né? E também tem a parte boa, alguns casais estão se reencontrando, no sentido de estar tendo uma participação maior, dos dois estarem conversando coisas que nunca conversaram. Isso também tem, né? Não tem só desdita e tragédia grega, mas nós temos que pensar que o que não está sendo falado é o pós. O que vai acontecer depois disso? Porque eu acho que nós vamos ainda ter uns meses, por exemplo, até setembro todo mundo ainda vai estar muito medroso, né? Porque dá para sair, tudo bem. Você vê, abrir o restaurante, está lá aberto com muito menos gente, para muito menos gente, e o muito menos gente não aparece. E o coitado dono do restaurante investiu para as pessoas aparecerem. Tudo está assim. Mas isso é outro modo que a gente vai vendo como fazer. Agora, você acha que isso não dá atenção? Que isso não dá estresse? Que as pessoas ficam querem sair e morrendo de medo de sair? Quantas pessoas, gente, não gostavam elas não iam comprar em shopping, elas iam passear. Eu estou vendo como tem gente que ia passear. Eu nunca tive tempo de passear, mas teve muita gente que ia passear. E muito bom, era o lazer delas. Ótimo, tomava um café, olhava a vitrine bonita, ia com a amiga, sei lá, levava a mãe para passear. Então, essas pessoas não estão com coragem de voltar. Vai ser muito devagar tudo isso. Agora, quando voltar, vai chegar numa hora, provavelmente perto do Natal, que as pessoas vão começar a sair das tocas e terem que reassumir uma vida que a gente não sabe ainda o que vai ser. E isso me parece um grande desafio, porque sempre nas grandes mudanças que nós tivemos no mundo, começava uma mudança, mas você sabia mais ou menos para onde caminhava. Hoje, nós estamos vivendo uma transição que foi muito rápida, muito rápida. Outro dia até ouvi um comentário que até achei exagerado, mas que nós estamos vivendo em poucos meses, 40 anos, você entende? Por exemplo, que ia ter home office, todo mundo sabia que um dia ia ter. Internet, aulas por metade não presencial, todo mundo achava que também poderia ocorrer. Mas a gente teve que fazer assim e se adaptar sem ter nada preparado para se adaptar. Só que está tudo assim. Não vai ser só o trabalho. É assim. Por exemplo, eu estava conversando com pessoas que falavam assim, olha, eu estou muito complicada, porque eu vivo de um aluguel e o meu aluguel é um escritório. E aí foi feita uma rescisão. E quem que vai alugar um escritório agora? Se as empresas na Faria Lima, aqueles andares, né? Os andares estão sendo devolvidos, os escritórios sendo devolvidos. Então, vai afetar as finanças dessas pessoas. São pessoas mais idosas, aposentadas, que planejaram a vida desse jeito. Ou, por exemplo, as pessoas que acham que vão perder o emprego, e vão mesmo, porque o emprego delas, com essa vivência toda, muitas empresas perceberam que pode trabalhar com metade dos funcionários que tinha, né?
e dá angústia porque você não sabe para onde vai. Não dá para dizer, nós caminhamos para lá. Não tem a menor ideia. Eu lembro que tantas vezes, quando me perguntavam há 20, 30 anos atrás como seriam os casamentos, até que eu não errei. Eu tinha plena consciência que o que ia acontecer com os homossexuais, que ia ser superado. Não, isso é outro assunto, né? Como tudo ia se passar, mas que iam ter mais cidadania, como ia ser. A gente tinha ideia de como ia ser as coisas, mais ou menos. Hoje, se você me perguntar como vai ser a família daqui 10 anos, não sei. Então isso tem um preço para a gente, mas claro que tem. Você não pode se organizar, você não consegue pensar o dia de amanhã, e isso dá atenção. Agora, se fosse só assim, já era ruim bastante. Mas aí você tem um governo maluco, um governo que realmente deixa as pessoas muito inseguras, porque fala uma coisa, depois desfala, depois você percebe que não tem compaixão pelas pessoas, não tem respeito, não tem programa, não tem ministro. Então, se isso afeta a saúde mental, mas afeta mesmo, e muito. Porque além de você estar confinado, isolado, sem saber o que vai acontecer no mundo pelas transformações, você não sabe o que vai acontecer no teu país. Isso é muito duro para as pessoas. Então... Perfeito, Marta. Acho que você abordou assim, pontos essenciais na sua fala, né? Então, desde essa questão da saúde mental das mulheres, né, que sofrem uma sobrecarga nas atividades domésticas. Você falou aqui sobre a saúde mental dos professores e professoras e também desse sentimento, né, da saúde mental na pandemia, essa ansiedade, estresse que todos nós estamos passando, claro, em graus diferentes, né? Tem gente que está passando por maus bocados e muito aperto financeiro, aumento da violência doméstica, então acho que tem várias dimensões. E aí queria te fazer uma pergunta, como a gente está aqui numa grande cidade, né, como São Paulo, você falou no início da sua frase sobre... como a saúde ela é complexa e interdisciplinar, no sentido de que várias dimensões afetam a nossa saúde mental, a nossa saúde física, etc. E eu fui buscar uma definição da OMS que eu achei brilhante, né, deveria ser mesmo, que diz que a saúde ela não é a ausência de doença, mas ela é assim, um estado de bem-estar físico, mental, social e ambiental. Então, quando você começou aqui a sua resposta, eu me lembrei muito dessa definição, que fala muito sobre essa importância da gente pensar a saúde de modo transversal, né? Então, a gente pensar a saúde não é a gente só estar olhando para a Secretaria de Saúde, mas como todas as outras políticas públicas, como toda a nossa política de desenvolvimento como cidade, também impacta, né? Nosso modo de vida também impacta na nossa saúde física e mental. E aí, dito isso, queria ouvir um pouquinho de você. Como que você entende que na vida urbana especificamente, a gente tá com a nossa saúde mental e física? Quais são os impactos que a vida urbana nos traz? E quando a gente olha para os dados, infelizmente a gente tem uma maior prevalência, né, um maior número de casos diagnosticados de transtorno mental na população que mora em cidade, né? Eu fui buscar o dado aqui da cidade de São Paulo mais recente, que é um dado de 2017, que mostra que na cidade de São Paulo, 1 em cada 6 pessoas tem um diagnóstico de transtorno mental comum, né, que são os transtornos decorrentes aí de depressão e ansiedade em suas variadas formas. Isso sem contar os agravos os transtornos psíquicos mais severos, como bipolaridade, como esquizofrenia e outros que podem muitas vezes levar à incapacitação profissional, né, e a muitos desafios. Então a gente está falando de pelo menos 20% da população da cidade, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê que o desenvolvimento urbano influenciou ao longo desse tempo, né, a nossa saúde mental, e aí especificamente o que a gente pode fazer para corrigir essa rota, né, pensando que a gente tem uma eleição se aproximando, né? Então como prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras podem propor melhorias que pensem a saúde mental como um centro, de fato, importante de políticas públicas. Alô? Oi, você estava me ouvindo? Agora parou e voltou. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tá ouvindo? Você também? Sim. Tá, então eu falo. Agora eu ouvi também. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida da diferença urbana ou
rural ou litorânea, porque eu estou no litoral há 3 meses. Gente, como mudou a minha vida. Como eu nem percebia que eu era estressada. Sabe, você ouvir passarinho, você não ter aquela agenda enlouquecida. Quando eu penso, então, como era a agenda de Senado, que eu tinha que pegar avião toda semana, voltar do avião, pegar o aeroporto, chegar lá, aquele estresse, uma comissão corre para outra, corre para outra, corre para outra, corre para outra. Chega às 9 horas, chega em casa, desmaia, porque é tanta coisa, mas tem que ler o projeto de manhã que vai ser discutido, que você não sabe direito o que é. Quando eu penso que eu vivi isso tanto tempo, eu fico achando... E eu ficava cansada, mas não tinha o nível de estresse que mesmo agora, que eu já estou quase 1 ano fora do Senado, eu não estava estressada em São Paulo, não estava com uma agenda enlouquecida, nem preocupada com nada, mas a diferença que fez uma pessoa que tinha uma vida muito calma, tranquila e privilegiada lá em São Paulo, e vai para o litoral muito calmo, tranquilo, do mesmo jeito privilegiado, é total. É assim, põe a cabeça no travesseiro, dorme, não tem estresse da cidade. Até aquele barulho de buzina, aquela sensação quando você pega um carro e vai. Mesmo com essas notícias horríveis que a gente vê o dia inteiro, você liga os jornais, é só pandemia, quantas mortes e tal, notícias piores ainda, pessoas queridas que faleceram, isso dói muito, impacta muito. Aí é outra casinha. Mas eu não imaginei que fosse ter esse impacto na minha vida. Até agora estou pensando, viu? Que ideia boa seria morar mais tempo fora da cidade e só voltar de vez em quando para a cidade. Também lembrei que quando eu assumi a prefeitura, depois do Pita, as pessoas queriam ir embora da cidade de São Paulo. Eu acho que foi na Folha que eu li essa semana, eu não tenho os dados, mas foram as pessoas dizendo que tudo que elas queriam era sair de São Paulo, né? E uma das coisas que eu gostei mais foi quando eu saí da prefeitura, que as pessoas diziam que gostavam muito de morar na cidade, tinham orgulho de morar na cidade, ninguém queria sair da cidade, porque a cidade tinha recuperado alguma coisa leve de esperança ou bem-estar. E isso faz muita diferença. O que nós estamos conversando e vai ficando muito claro é que o bem-estar depende muito do que como você arruma a tua vida, onde o seu ambiente, se ele é de tensão ou não. E nós estamos com um desafio muito grande pela situação muito difícil que a maioria das pessoas vive frente a uma pandemia, eu digo físicas mesmo, ou até financeiras, ou de medo do que vai acontecer, junto que vivem numa cidade que é muito árida no sentido da sobrevivência, né? Você tem empregos mais do que numa cidade pequena, mas é muito difícil a sobrevivência. Então, todas essas tensões, elas ajudam ao problema mental se desenvolver. E, além disso, porque você pode ter uma predisposição, mas você pode não desenvolver se você tem os cuidados necessários de bem-estar. E a dificuldade, a pouca importância que se dá, mas eu dou muita importância, que as pessoas têm os seus momentos para terem um relaxamento da vida difícil, entende? Por exemplo, quando a gente fez o CEL, uma das coisas que eu achava mais importante é que fosse aberto à comunidade. Os pais podiam frequentar e a comunidade. E era dificílimo isso, porque o pessoal que estava junto dizia: mas Marta, como é que você vai controlar? Como é que vai fazer? No começo, para falar a verdade, a gente até pensou que as pessoas se cadastravam, tinha uma carteirinha, qualquer coisa. Depois a carteirinha e tal, o cadastro ficou só para entrar na piscina, porque é por lei que tem que ter o exame, né? Mas eu pensei muito no bem-estar das pessoas. Por exemplo, você sabe que quando os teatros do CEL foram inaugurados, 100% das pessoas nunca tinham entrado no teatro. E mais de 85% nunca tinham entrado no cinema. A gente tem que lembrar que não tinha Netflix, Skype, todas essas coisas, então era só novela que tinha. Então as pessoas não tinham também possibilidade de ver um bom filme, né? E menos ainda discutir. Agora, o que é isso?
Isso não é só um lazer, é janela de oportunidade. Se você leva isso para uma comunidade onde nunca se discutiu um filme, que o diretor, a obra daquele diretor, as músicas que foram para aquele filme, né? Morreu agora, o Ennio Morricone foi tão... que fez filmes, a música de tantos filmes belíssimos na Itália também, e os espaguetes de cowboy, né? Isso é muito rico, você ver os filmes, você discutir a música do filme, você se apropriar de cultura, isso alimenta a alma. E o que a gente está falando em saúde mental é alimento para a alma. Tem que ter alimento para a alma. Pode ser concerto. Por que a gente fez as orquestras? Porque é alimento para a alma, né? Eram pessoas que nunca tinham visto violino e passaram a tocar violino. E a família nunca tinha ouvido uma música clássica, mas passou a adorar e querer ver o filho. Então, é você ampliar as possibilidades de você ter um prazer cultural, né, também. E você poder representar um teatro, ou dançar, e também tem a parte de esporte, do exercício físico, que agora essa geração toda recuperou, né? Eu lembro, né, quando eu era jovem, tinha essa coisa de, imagine, academia, não existia essas coisas, no máximo existia um clube que você podia fazer um esporte, mas não era assim, né? Tinha ginástica na escola. Mas hoje as pessoas, você vai nos bairros mais periféricos, tem uma academia, e o pessoal está lá malhando, né? O que é muito bom, né? O exercício físico também para a saúde mental. Então o que eu estou falando é que os vereadores podem cuidar muito disso também. Os parques, por que a gente não tem mais parques? Nós estamos cheios de parques que não vira parque de verdade, né? Que não vira possibilidade de parque. Então, eu estou falando das coisas que o serviço público, né, o Estado, pode dar para o seu cidadão, e tem obrigação de dar para o seu cidadão, e que não deve custar para ele nada. Aí tem as outras partes que também são, até na Constituição, né? Moradia digna, transporte, tudo isso. Nós somos um país ainda muito atrasado na questão de sobrevivência básica, né, Bárbara? Perfeito, Marta. Acho que você abordou, você já até avançou em uma outra coisa que eu ia te perguntar, que era, né, a conexão dos céus, né, com essa política de promoção em saúde mental também, né? Porque quando a gente está falando desse equipamento tão completo, a gente está abordando vários temas, como você trouxe aqui, lazer, esporte, cultura e a importância, né, de todas essas políticas públicas para a gente promover o bem-estar dessa população, né, da cidade. Então, a saúde ela não está restrita só à Secretaria de Saúde, mas sim uma política transversal à cidade, né? Agora você falou isso, eu lembrei do abrigo Boracéia. Acho que você talvez não tenha conhecido, mas quando eu fui prefeita, tinha muitas pessoas na rua, né? Era muito difícil tirar as pessoas. A gente mexeu nos abrigos, arrumou, tirou. O pessoal, quando ia falar que para ir para o abrigo, você tinha piolho, não tem mais piolho, não tem mais. A gente tentou fazer o melhor possível, mas tinha um problema que a Aldaísa Esposati, que era a secretária, ela falava: Marta, tem um problema, eu não consigo lidar com o pessoal que puxa carrocinha e tem cachorro. Eles não vão para o abrigo de jeito nenhum por causa do cachorro. Eu falei, bom, se não vão por causa do cachorro, vamos arrumar um abrigo que entre a carrocinha e o cachorro. Ela deu risada, falou... Eu falei, bom, vamos lá, você vai achar um lugar. E você sabe que ela achou no centro da cidade, era um lugar enorme de estacionamento de ônibus. Eu não sei se a gente desapropriou isso, eu não lembro como é que foi, mas virou o abrigo Boracéia, nós mudamos, reformamos inteiro. Olha o nível, entrava o cara, o puxador, né, com a carrocinha, geralmente a maioria é homem, com carrocinha, era papelão, né, e o cachorro. E a gente logo viu, ele não podia se desfazer da carrocinha, porque todo o dinheiro dele também era o papelão que estava ali. Então a gente conseguiu uma agência da Caixa que pesava o papelão.
e ele recebia o dinheiro do papelão. Então a carrocinha ficava vazia, estacionava a carrocinha ali no lugar que não ia sumir, e o cachorro eu chamo um canil, mas não era um canil, eu diria que era um negócio de cabeleireiro de luxo de cachorro, porque eu vi atrás da Isa, falei, o que é isso? Shampoo de cachorro. Então, ela falou, claro que tem que ter todos os cuidados. Os cachorros, muitos estão doentes, então eles vão empestear o abrigo, Marta. Tem que cuidar primeiro da saúde dos cachorros também. Então os cachorros eram cuidados, batia veterinário, olhava o cachorro, arrumava o cabelo, cuidava do cachorro, tomava banho do cachorro. E eu não lembro se acho que o cachorro não entrava com ele, eu não lembro como é que era, mas tinha tinha um cinema dentro, e tinha aula de computação, e tinha possibilidade de trabalhar na lavanderia do abrigo, porque esse Boracé, ele lavava a roupa de todos os abrigos da cidade. Então eles tinham que ter um trabalho com um pouco de dinheiro, tal, de alimentação. Mas por que eu lembrei disso? Eu lembrei disso porque não era um abrigo qualquer, era um abrigo humano, era um abrigo que tinha a cultura, tinha o acolhimento do que era importante para ele, era um abrigo, eu diria, muito humano, né? E fazia toda a diferença, toda. Foi fechado, foi a primeira coisa que o Serra fez. Mas muito legal você trazer esse caso, assim, eu já ouvi falar do abrigo, não tive a oportunidade de conhecer, que sou nova, mas é muito bacana você trazer essa história, porque me lembra muito da importância na política, né, da gente escutar a necessidade do outro, né, da empatia, de fato, de eu conseguir praticar a escuta do cidadão, porque ele está ali elegendo representantes para que, de fato, esses representantes consigam os ouvir, né, e legitimamente trazer a necessidade dele, né. Então, essa história me sensibilizou por esse olhar seu, né, de então ele precisa entrar com o cachorro, então vamos construir um abrigo que possa permitir cachorro. O cachorro tem... Você falou disso, eu lembrei do Teatro dos Céus. Quando foi feito o planejamento do teatro, foram os arquitetos da prefeitura do Edif, e a gente foi arrumando exatamente do que eu achava que tinha que pôr e tal. E chegou, iam ser caríssimos, eu sabia que era completamente fora da casinha o preço. E aí o teatro era um teatro de arena, aquele teatro redondo que tem aquelas, você não tem cadeira, né? E eu achei que era bacana a proposta, aprovei. Aí chegou a secretária e falou assim, olha, Marta, tá dando ruído essa história, porque a gente levava as maquetes para a comunidade ver enquanto as máquinas estavam funcionando, a comunidade tinha que participar, porque ia ser dela, né? E a gente discutia mesmo como é que eles queriam que fosse a direção, quantas pessoas da comunidade tinham que estar presentes no conselho da escola. Foi feito absolutamente harmonioso. Aí, assim, não, eles não gostam do teatro, não gostam. Eu falei, mas gosta não significa nada, eu não gosto do quê? Peraí, eu vou achar do quê? Voltou, assim. Eles não gostam. Por quê? Porque é teatro para pobre. Eu falei, como é que é teatro para rico? Ela falou, eu perguntei. É aquele que tem cadeira estofada, cortina e palco. Eu falei, Cida, cadeira estofada, cortina e palco. E a melhor luz que tiver de iluminação. Ela falou, Marta, mas eu não tenho condição de fazer isso. Eu falei, tem. Porque nós estamos falando de autoestima. Autoestima. E se eles não tiverem a percepção que aquilo para eles e é o melhor do melhor, não vai servir para finalidade. Não é só aula de geografia e matemática o céu. O céu é uma janela de oportunidade, é alguma coisa que a pessoa se sente privilegiada, de certa forma. Na hora que a gente não consegue tirar as favelas, né? Você pode tirar a favela de dentro da criança. Você imaginou isso para a saúde mental? Aí, e foi bem assim, porque eu nunca vou esquecer uma menininha que um dia chegou para mim e falou, prefeita, eu gosto muito de estudar no céu. Bom, assim, agora eu não moro mais na favela. Agora eu digo que, quando me perguntam onde você mora, eu falo assim, eu estudo no céu. E como todo mundo sabia qual era o céu do bairro, as pessoas sabem que era um lugar assim privilegiado. Então, que ela estudava.
E isso para ela tinha mexido absolutamente com o interno dela. Essas coisas que você tem que pensar para fazer para a população, quando você está falando de saúde mental. Quantas senhoras não falavam para mim, elas iam fazer hidroginástica, né? A computação, quando a gente fez o primeiro telecentro, né? Não ia falar dessas coisas, mas de repente vai voltando. Acho que foi na cidade de Tiradentes, foi o primeiro telecentro. Aí eu fui visitar tal, e depois passou 4 meses, eu fui de novo ver como é que estava indo. Aí eu vi uma senhorinha, né? E ela devia ter uns 80 anos quase, e mexendo lá no computador, aprendendo. E eu achei aquilo tão inédito, porque tem que lembrar que era uma época que ninguém tinha computador em casa. Era absolutamente inédito. A gente tinha que ter professor, porque as pessoas nunca tinham visto um computador na frente e tal. Aí eu falei assim, e como é que a senhora está indo? Tá gostando? Como é que a senhora veio? Desculpa, como é que a senhora veio parar aqui, né? Eu falei, não, eu vim fazer a matrícula da minha neta. Mas aí a moça perguntou se eu queria. Aí eu falei que eu queria. E aí eu tô aqui. E eu falei, a senhora está gostando? Eu falei, não sabe, os neurônios começaram a funcionar. Bom, eu achei aquilo incrível. E depois fiquei curiosa de saber o impacto na saúde. Fomos ver nos postos de saúde, onde tinha telecentro, o impacto na saúde mental, a diminuição de remédios de depressão. Uau. Gente, são coisas que a gente não junta quando faz, né? Mas depois o resultado é tão lindo. É incrível as coisas que aparecem. Você vê, a gente está falando coisas que são simples para uma prefeitura fazer e que podem ajudar muito num pós-período pandêmico, né? Agora, eu também não tinha pensado nisso, mas uma das coisas importantes é quem é que seja que vai lidar com essas coisas, pense nessa questão do bem-estar, para poder diminuir o isolamento, o estresse, o nível de cortisol que as pessoas devem estar, tudo isso, né? Porque para ter menos uso de remédio, porque se ficar só na medicação, que às vezes é o mais fácil, fora ser um custo enorme para o SUS, não é o que vai resolver. A gente vai ter que investir muito na parte de cultura, que a parte de cultura segura muito da saúde mental. Isso é outra questão, não sei se você concorda. Concordo plenamente. Eu acho que, claro que se a gente for escolher entre uma política de remédio e a gente conseguir prevenir para que não se desenvolva, acho que o caminho é esse segundo, sem vir de dúvidas, Marta. Acho que você tem toda a razão em toda a sua colocação da importância, né, da cultura, do lazer, desses espaços de diálogo. Esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma live aqui com o Dr. Paulo Saldiva, né, que é sanitarista, sempre aí também fazendo entrevista para a cultura, para falar sobre saúde mental e vida urbana. E quando eu perguntei para ele o que a gente poderia fazer diferente na cidade para ter uma promoção da saúde mental, né? Para além de uma política pública específica, ele falou muito da importância desses espaços de encontro, lazer e diálogo, né? Indo, acho que muito ao encontro aqui, tanto da política que é o marco aí da sua gestão, que são os CELs, né? Mas de outras. A gente tem também os SECOS, que são Centros de Cooperativa e Convivência na cidade de São Paulo. A gente tem um por subprefeitura. Quem sabe a gente não poderia ter mais desses espaços, né? E pontos de economia solidária e saúde mental. Então, acho que praças, né? Revitalização de praças, parques, acho que todos esses pontos e equipamentos são espaços importantíssimos de diálogo, e concordo com você que o caminho da medicalização não é o melhor caminho. É claro que quando eu pego o caso aqui da minha mãe, por exemplo, eu trouxe aqui o dado, quase 20% da população da cidade diagnosticada com transtorno mental, a pessoa tendo esse diagnóstico, é claro que a gente não vai ser doida de falar, não, corta a medicação, mas o que a gente pode fazer para não chegar nesse nível, né? Então eu concordo muito com você, e queria te fazer uma pergunta específica. Você falou no início aqui da nossa conversa sobre a questão da saúde mental da mulher, e queria desdobrar e falar um pouco sobre a saúde mental da população LGBT, né? Então você, como sexóloga, acho que você fez muitas políticas importantes também na cidade, voltadas a essa população. Então eu queria saber o que a gente pode fazer, né, para
tratar com o respeito que a gente deve a essa população e ter políticas que olhem para a saúde mental dessa população. Você falou aqui da questão da autoestima, né, de quem mora em periferia, em favelas, e a autoestima da população LGBT, que tá, não só a autoestima, mas a violência ao qual essa população está exposta, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que pensar, como educar nossos profissionais de saúde, de todas as secretarias, para que eles atendam com o respeito necessário. Olha, são duas coisas que me vêm à cabeça. A primeira são duas coisas, segurança e educação. Segurança é um trabalho com polícia militar, guarda civil, pessoas que trabalham na área de segurança privada, tudo isso pode ser aprendido. E primeiro tem que desaprender, né? Mas aí você tem um presidente que fala que usar máscara é coisa de viado. Mas eu gostei de uma coisa que fizeram. Aí puseram, aí todo mundo fazendo coisa de... todo mundo, com todas as questões, é coisa de viado, é coisa de máscara, mostrando... Mas é uma pessoa que é tão... Quer dizer, você tem exemplos tão ruins em relação à questão LGBT e mais, vindo de cima, que a gente está numa situação muito difícil, como nação, para lidar com essas coisas, né? Mas que seriam coisas básicas de direitos humanos e de cidadania. Mas eu vou introduzir um tema que as pessoas não entendem bem, que pode fazer uma diferença para nós mulheres e também para grupos negros e para grupos LGBT. Marta, deixa eu só pedir para você falar um pouquinho mais alto ou mais próximo, que eu acho que deu uma pequena falha no som aqui, que duas pessoas comentou. Pronto, ficou melhor. É uma introdução nas escolas que é muito polêmica. Eu não acho nada polêmica, eu acho que é uma solução maravilhosa, que é a questão de gênero. Porque aí vem os desinformados que quer transformar menininha, que eles entendem tudo às avessas, né? Mas é total ignorância e parte de má fé. Mas por que questão de gênero? Porque questão de gênero significa você entender, primeiramente, e ela vai ter impacto para o negro, para o LGBT e para a mulher, o que são as diferenças. O que são as diferenças. E o respeito pelas diferenças, né? E quando você começa a discutir numa sala de classe com um menino de 10, 8 anos, o que é feminino, o que é feminina, qual é a função de um, qual é a função do outro, e começa a ver, e a menina fala, na minha casa tem que tirar o prato, tem que lavar os pratos, ele vai andar de bicicleta. E aí começa a pensar, vocês acham que menina nasce querendo lavar pratos? É um desejo inato? Aí as pessoas vão ver do ridículo dessas posições e vão questionando, e vão questionar em casa. Eu não tenho que lavar prato. Ou ele lava comigo, ou um dia eu, um dia ele. Entende? Mas isso você tem que discutir na escola, porque os lares já vêm todos atrapalhados, mas, né, e com todos os preconceitos. Na hora que você discute isso, você vai discutir o bullying naquele menino que tem um trejeito ou mais efeminado e tal. É o respeito, ele é assim, é o respeito, né? Assim como o outro é de um jeito, o outro é daquele, a questão da homossexualidade, que algumas pessoas têm outras preferências, e que nós somos todos iguais, cidadãos, e todo mundo tem que ser respeitado, né? E isso você não aprende, se você não aprende em casa, porque geralmente não aprende em casa, porque os casos ou não falam dessas coisas ou falam errado, a escola teve a obrigação de levar esse respeito ao cidadão, né? Ao diferente, à diversidade, ao que o homem não pode fazer para uma mulher e o que uma mulher também não pode fazer para um homem, né? Porque é recíproco. Mas tem um impacto gigantesco, porque quando você vê, principalmente homens que batem em mulheres ou tratam mal mulheres, eles apanharam também, né? E muitas vezes apanharam de mães. Por quê? Porque elas apanharam a vida inteira de pais. Então, isso se transmite, essa falta de respeito. A violência se transmite. Agora, a escola, para o professor ter condição de lidar com isso, também não é fácil.
E o professor vem da mesma casa que todo mundo vem, não é? Então, você tem que ter aprimoramento. Por exemplo, quando a gente fez a educação sexual nas escolas, a gente trabalhou muito isso, né? Mas muito. E na sala de aula foi uma maravilha. Teve uma diminuição de gravidez na adolescência gigantesca. Por quê? Porque aprendeu a dizer sim com responsabilidade e não com firmeza quando não queria ter sexo. Agora, hoje você fala dessas coisas, e eu falo isso faz 30 anos, que foi aquele TV Mulher, 1980, a gente fazia isso, tinha resultado. Agora tem a tal da Damares falando a novidade, a abstinência sexual. E sabe que eu nem respondo, porque é tão fora da realidade e fora de qualquer coisa científica. Aliás, a Terra é plana também, é por aí, né? Muito obrigada, Marta. Nossa, a gente tem bem pouquinhos minutos aqui, mas eu queria reforçar, acho que o agradecimento mesmo pela conversa muito rica que a gente teve. Acho que você trouxe contribuições desse histórico seu, né, como prefeita aqui em São Paulo, e da importância da gente olhar para a saúde física e mental de modo transversal, né, o encontro da saúde com todas as outras políticas, fundamental. Para a gente fechar aqui, te passo essa palavrinha final, você acha que a gente vai conseguir eleger candidatos e candidatas preocupados com o SUS, preocupados com a saúde física e mental, seja na cidade de São Paulo, no resto do Brasil? A pandemia, ela traz o tema da saúde forte como nunca, né? Então eu queria ouvir nesses 2 minutinhos finais se você acha que a gente vai conseguir converter isso em candidatas e candidatos eleitos que defendam o SUS. Acho que sim. Eu acredito que talvez não proponham leis específicas, mas não voltarão jamais em leis contrárias, porque as pessoas estão vendo o que é o SUS para o Brasil, o exemplo para o mundo e o que a gente seria se não tivesse o SUS, né? E que graças ao SUS a gente não está... A gente está muito ruim, mas o SUS é que está segurando o que não ficou tragédia nacional, né? Então as pessoas têm essa percepção. Acho que todo mundo, quem usa SUS e quem não usa SUS, as pessoas estão muito juntas nessa percepção. E eu acredito que vereadoras, prefeitos e vereadores, a classe política vai ficar muito sem graça se tiver qualquer coisa contrária ao SUS. Foi um prazer falar com você também e boa sorte. Muito obrigada, Marta, muito obrigada. Queria só, em nome aqui de muitos comentários, muita gente aqui da cidade de Tiradentes, Parelheiros, Brasilândia, e estavam aqui te agradecendo, então queria só reforçar muitos dos comentários que vieram. Dizer que eu estou super aberta ao diálogo sobre saúde mental, sobre desenvolvimento sustentável, mais mulheres na política. Acho que nós, mulheres, temos esse papel fundamental de reforçar, né, a importância da representatividade feminina. Acho que você é uma grande inspiração, especialmente para as paulistanas, né, mas para mulheres de todo o Brasil, de que é possível assumir a prefeitura de uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, muito... Tem 6 minutos, se não me engano, eu queria falar uma coisa, você me perguntou. Por favor. Se vereador teria que ter um foco, né? Acho que você tem um foco quando você é eleito, né? Qualquer profissão. Mas depois ele se expande. E eu acho que na vereança, assim como prefeituras, são cargos muito importantes no contato com a população para poder ter aquele foco, mas amplia para você perceber todas as possibilidades e necessidades da cidade. E eu tenho feito bastante live com mulheres, porque eu acredito que as mulheres têm um olhar diferenciado. Nós não somos nem melhores nem piores, nós somos diferentes.